Boa noite a todos e todas. Tudo bem com vocês? Quero agradecer a Marcela mais uma vez pelo convite. A gente já fez um encontro virtual o ano passado ainda durante a pandemia juntas, foi muito legal. Quero agradecer a presença de todo mundo que está aqui, as minhas colegas. Sei nem se eu vou chamar de palestrantes, porque ela falou que aqui não é palestra, é um bate-papo, as minhas amigas, minhas colegas. E dizer que eu estou muito feliz. Tem um motivo especial, eu estudei em Pestalozzi a minha vida inteira e faz anos que eu não entro aqui na escola. E foi uma emoção na hora que eu entrei na escola de novo, matando saudades. E nessa sala especificamente, na minha época, era a sala de ciências, hoje é a sala de artes. E eu lembro direitinho uma vez que eu fiz uma experiência, sabe aquelas experiências de feira de ciências? Que a gente pega uns livros, na minha época era livro, hoje a gente acha tudo na internet, né? Deu errado a minha experiência, gente. Eu treinei, fiz em casa, deu certo. Na hora que eu fui fazer, então, essa sala me lembra um momento que eu chorei. Eu era criança, né? Fiquei triste, mas a professora me incentivou e falou que para eu continuar que ia dar tudo certo. Por isso que, graças a Deus, eu virei advogada e não cientista. Mas, enfim, vamos ao que interessa. Estou muito feliz mesmo. Mais uma vez, gratidão. A Marcela trocou uma ideia, ela me mandou uma lista de 9 assuntos. Aí eu falei, quanto tempo, Marcela, teremos? Ela, 20 minutos. Eu, querida, vamos lá. Não vai dar. Mas assim, não, eu estou brincando com você. Tem muito assunto quando a gente fala de adoção e um dos principais pontos é a questão jurídica, né? Porque a gente precisa mesmo passar por um pré-procedimento de adoção e depois o próprio processo de adoção, que muitas vezes as pessoas confundem como é que funciona. Eu estou aqui para explicar um pouquinho, com certeza vocês vão me dar mais aula a respeito disso, que vocês sabem mais do que eu. Quem está aqui tentando, esperando, quem está aqui para pensar se quer mesmo, quem já é pai e mãe e que já conquistou. Então, vocês com certeza têm histórias muito mais ricas. O que eu vou falar é do ponto de vista jurídico, mas eu vou aprender com vocês também. Mas só estou fazendo essa introdução para me colocar à disposição, se caso o que eu fale ainda gerar alguma dúvida, que eu estou aqui para tirar dúvida. Ela queria que eu falasse assim, principais direitos do ECA. O ECA, que é o Estatuto da Criança e do Adolescente, tem 256 artigos, para ser exata. Cada um deles com vários incisos, vários parágrafos e com assuntos diversos. Esses dias não. Em 2017, eles criaram, por exemplo, uma nova regra da adoção, da entrega consensual para adoção, da entrega voluntária para adoção, que aí eles criam o artigo 19A. Aí depois cria o 19B, eu falei, não, Marcela, vamos falar especialmente do rito da adoção, do procedimento da adoção, que para quem ainda está vivendo esse momento, a gente vai aprender, recordar e também contar como é que tem funcionado ultimamente. Aliás, eu quero aproveitar a oportunidade de fazer um convite, quem estiver disponível amanhã, eu vou dar uma palestra falando sobre esse ponto. O outro lado, as mulheres que entregam seus filhos para adoção, que eu particularmente julgo um ato de amor. Muita gente fala que é abandono, que onde já se viu uma mãe entregar o seu próprio filho, a gente não sabe a realidade de cada um, né? Muitos não podem, muitos não querem, muitos não têm apoio nas suas famílias. Então, é um outro lado da moeda dessas pessoas que dão esses filhos para adoção e que eu acho que é um ato de amor, porque essas crianças depois vão direto ali para o nosso Sistema Nacional de Adoção, para ficar disponíveis para quem está com essa disponibilidade mesmo de adoção, procurando tanto, esperando tanto. Então vai ser amanhã às 8 horas na Faculdade de Direito de Franca, gratuito, com certificado, também tem lanche e tem sorteio, porque eu estou vendo aqui, estou esperando. Quem puder ir, vai ser uma alegria da nossa Comissão de Direito das Famílias da UAB e do Instituto de Direito das Famílias daqui de Franca. Pois bem, o que é adoção, gente? Por que a gente está falando disso, esse dia tão especial? Que é justamente para a gente refletir, para a gente entender, para a gente compreender. A adoção é um procedimento que eu falo até que ele é muito mais afetivo do que jurídico, através do qual as pessoas que têm interesse em ter filhos e não puderam naturalmente, ou querem, tem muitas pessoas que têm filhos naturais e que querem também adotar, se disponibilizam a receber essas crianças que por algum motivo não estão nas suas famílias de origem para se tornarem filhos.
Para quem ainda não sabe, tem alguma dúvida, essas crianças, esses adolescentes e também os adultos, a gente está aqui falando muito de criança e adolescente, mas também temos adoção de adulto, que depende da concordância desse adulto. Você já pensaria em adotar um adulto? É uma possibilidade. Um menino de 18 anos, de 25, no direito das famílias hoje, novidade, novidadíssima, estamos falando até em adoção de idosos. Olha que coisa interessante. É uma possibilidade. Mas, na verdade, para você completar a sua família. Eu estava conversando com a Marina antes de nós começarmos, acho muito injusto quando a gente fala que só existe família se tem filho. Não precisa ter filho para ser família. Se tivermos filhos, é porque temos vontade. Existe esse projeto parental, existe essa vontade daquela família para que tenha filhos. Mas, enfim, completando a família para aquelas pessoas que querem ter essas crianças, adolescentes, adultos e até idosos. Então, é para criar esse vínculo de parentesco com todos os direitos e deveres. No caso de crianças e adolescentes especificamente, elas têm retirado do seu registro o nome dos seus pais biológicos, não tem esse vínculo. Só que, para quem não sabe, elas têm direito de, no futuro, se quiserem, conhecerem a sua origem biológica. Até pouco tempo isso não era possível. Mas o que se entendeu? Que esse direito é da pessoa. É um direito personalíssimo que a gente fala, a própria pessoa. Tem muitos pais e mães, eu espero que não seja o caso de vocês, que aí é coisa que a gente dá uma dorzinha do coração, que nós vamos aprendendo no dia a dia, não é? Que não querem que os filhos saibam quem são os genitores. Eu não vou nem chamar de pais, porque pai e mãe são aquelas pessoas que se dispõem ali no projeto parental, mas é direito da criança. Então, num futuro, né, quando ela for maior, ela tem essa prerrogativa de descobrir ali a sua identidade biológica. Tem uma história muito importante que todos nós temos, que a gente quer saber de onde a gente veio, para onde a gente vai. Então, ainda que essa família biológica não seja mais família no sentido do parentesco, no sentido da lei, a criança lá no futuro tem esse direito. Mas, enfim, vocês devem saber que a gente tem hoje lá no nosso Sistema Nacional de Adoção mais de 30 mil crianças e adolescentes disponíveis para adoção. Mais de 60% são adolescentes, e aí fica aquela questão da nossa escolha, né, das características da pessoa que a gente quer adotar. A grande maioria quer sempre. A grande maioria, então não é sempre, porque tem quem não e a gente vai mudando de ideia. Conheço gente que começou querendo uma menina de até 1 ano, branca. Depois pode ser até 3. Depois passa para 7, depois já pode ser 12, depois pode ter irmão, depois pode ter algum probleminha de saúde, independente da cor, a gente vai. Eu acho que o nosso amor e o nosso coração vai ampliando. À medida que a gente vai descobrindo o que de fato é ser pai, o que de fato é ser mãe. Se fosse da gente, não ia ser do jeito que viesse? Por que não? Dentro do Sistema Nacional de Adoção, a gente não poderia aceitar aquilo que supostamente não é o que a gente imaginou, naquele nosso sonho de criança, de ter aquele filhinho. Quem sabe? Eu já estou cutucando, viu? Porque isso é para a gente refletir mesmo. Mas essa que é a grande verdade. Mais de 60% são adolescentes, mais da metade é de negros e pardos. E essas pessoas que estão ali habilitadas para serem adotadas, é muito mais gente do que gente para adotar. Por que a gente não consegue fazer essas adoções? Tem uma série de questões aí que depois a gente pode avaliar, mas a gente tem hoje entre 4 e 5 mil pessoas que querem adotar e mais de 30 mil adotáveis. E aí? Enfim, de acordo com o ECA, né, gente, vocês já sabem disso, mas é só para recordar, quem que pode adotar? Qualquer pessoa maior, qualquer pessoa que tenha 18 anos. A única coisa que se exige é que a diferença entre adotante e adotado seja de 16 anos. Pode adotar pessoa solteira, pode adotar casado, pode adotar em união estável, pode adotar divorciado, pode adotar viúvo, não interessa, não existe idade máxima. Olha que maravilha, conheço muitas pessoas mais velhas que resolvem adotar. E pode ser gay? Pode ser gay. Pode ser trans? Pode ser trans. Não existe diferença quanto à orientação sexual e identidade de gênero. Basta que essa pessoa tenha verdadeiramente essa vontade e esteja preparada. E aí, como é que vai fazer? Vocês já devem saber disso. Antes, lá há muito tempo atrás,
Não parece, mas já tem 21 anos que eu sou formada. Poxa, ninguém concorda, essa brincadeira antes dava certo, que era a hora que você só, realmente, não parece. Mas, enfim, a Gisela está aqui também, ela me conhece desde criança, então ela sabe a minha idade. Tenho 44, vou fazer 45 esse ano, graças a Deus. Mas, enfim, quando eu comecei a trabalhar era muito mais complicado. A gente tinha que ir lá na vara da infância, ninguém falava com a gente direito. Até hoje eu sei que não é muito fácil, com todo respeito aos meus colegas que trabalham no fórum, a equipe técnica, etc, etc. Mas hoje facilitou demais. Com a pandemia, eles tiveram que criar um mecanismo para que você possa fazer esse começo do procedimento através do próprio site. Olha que coisa maravilhosa. Você se cadastra ali, ele já te dá uma lista de documentos, vai fazer aquele pré-cadastro, tá ali o que você tem que apresentar. E o que são os documentos? Os documentos continuam os mesmos, né? Certidão de nascimento ou de casamento, de união estável, comprovante de renda, RG, CPF. Tem muita gente que morre de medo do tal do atestado médico de sanidade física e mental. É tranquilo. Quem aqui já passou por isso? Que pode levantar? Ainda doeu fazer? É um trem enjoado, né? Porque você fala, puxa, será que esse povo está me chamando? É só para saber se a gente tem um mínimo de condição de fazer a adoção, né? Já tem os médicos até que eles indicam que fazem isso, é um negócio tranquilo. Tem as certidões negativas. Aí tem gente que fala, meu Deus, eu tenho protesto, eu tenho um processo. Fica tranquilo. É só para te conhecer, para saber, né? Se vai pegar um cara lá que tem uma ficha corrida terrível, é mais difícil. Mas também, se ele já cumpriu a sua obrigação com a sociedade, nada impede que ele possa vir a adotar. A gente também tem que ter essa consciência. É mesmo para eles saberem um pouquinho quem que a gente é, o que a gente fez, o que a gente deixou de fazer. E uma coisa que muitas pessoas se preocupam do tal comprovante de renda. Gente, mas eu ganho só um salário mínimo, eu não vou conseguir adotar? Não, não é isso. Não precisa ser rico para adotar. Se fosse assim, uma pequeníssima parcela da nossa população teria filhos, pensa bem, né? Quase todos nós, a grande maioria, é classe C, D e E. Agora que essa crise está cada vez mais, a gente está caindo de classe. É só para ver se a gente tem um trabalho, se a gente tem alguma condição, porque também você vai pegar um menino e não conseguir dar o mínimo de estrutura. Tem gente que fica preocupado com as visitas na casa, né? Na hora que começa isso também. Nossa Senhora, tem gente que pega até as coisas emprestadas, eu ouvi dizer. Vocês não precisam fazer isso não, pelo amor de Deus, viu, gente? Porque, de repente, a assistente social chega lá de surpresa. Aí aquele quarto lindo, com a cozinha maravilhosa. Oi, Rodolfo, tudo bem? Que você preparou ali, chega lá e não tem nada daquilo. É a vida de vocês, é o jeitinho de vocês. Claro, não precisa nem ter o quarto pronto, não chegou a menina ainda. Tem gente que monta aquele quartinho, aí a psicóloga vai poder me ajudar, cria aquela ansiedade. Calma, vai fazendo as coisas à medida. É tudo no tempo, até porque o procedimento a gente sabe que é longo, tem uma série de pontos aí. Mas, enfim, fez lá, entregou os documentos, vai passar por essa parte que eu acabei de falar, da avaliação, né? Psicológica e social, é uma avaliação psicossocial. Cada comarca tem um sistema. Tem umas que têm entrevistas, tem umas que vão te visitar. Tem umas que vão fazer cursos e palestras. Aqui em Franca a gente tem o nosso sistema, mas não está na lei especificamente como tem que ser. Tem que, através de uma avaliação psicossocial, eles têm que te conhecer o seu ambiente, conhecer o seu dia a dia e também, mais do que saber quem é você, a gente tem que entender mesmo o que significa a adoção. A adoção não é caridade. Ai, tem tanto menino abandonado no mundo, eu vou ajudar. Quer fazer isso? Beleza, tranquilo. Tem um apadrinhamento, por exemplo, previsto no Estatuto da Criança e do Adolescente. Tem entidades que trabalham com crianças e adolescentes que precisam do seu apoio, que precisam do seu auxílio, mas eu estou falando de ser pai, falando de ser mãe. Então, esse trabalho também da equipe técnica nos ajuda nesse sentido. Tem gente que chega lá pensando uma coisa e a outra, e desiste. E tudo bem. Não é muito melhor que desista ali depois de orientado, entendendo e compreendendo o que aconteceu, do que chegar lá na frente. Chegou a criança, já estou lá no estágio de convivência. Pode acontecer? Pode. Está tudo certo. Mas quanto mais a gente se prepara, né? Vem do pré, né? Previamente, se organiza, a chance de dar certo é melhor. Então tá lá,
Foi lá na sua casa, fez entrevista, você participou de curso ou não participou? Quem aqui já participou de curso? Porque tinha curso, com a pandemia ficou um pouco... Já faz tempo, né? Durante a pandemia ficou um tempão parado, foi sofrido. E agora que está voltando mesmo as entrevistas, eu sempre escuto reclamações da demora mesmo, acho que pode melhorar, a pandemia já foi, então, né, estamos cobrando. Nesse procedimento preliminar, que é o que eu estou falando com vocês não precisam de advogado e advogada, é um procedimento que vocês fazem sozinhos. Tem gente que me pergunta, mas você recomenda? Óbvio, vou puxar a sardinha para o meu lado, mas não é isso. Eu estou no fórum todo dia, eu conheço as pessoas, eu vou lá, eu ligo lá, e aí, tem algumas coisas que a gente pode auxiliar. Então eu falo assim, se vocês puderem contar com um colega advogado, da confiança de vocês, se vocês tiverem essa vontade, não precisa, certo? Todo mundo entendeu. Mas eu recomendo. E por que eu falei isso? Porque eu tenho uns casos que estão comigo que eu cobro. Eu ligo lá na vara da infância, eu ligo lá no setor técnico, eu sei que às vezes vocês ligam e ninguém atende, a pessoa não está, eu ligo lá, eu fico... Então, assim, a gente está cobrando, porque, infelizmente, deu uma atrasada, além do atraso normal, eu acho que ainda não tem o número suficiente de profissionais. Com a pandemia atrasou, então a gente tem que cobrar, sempre está cutucando para que seja feito esse básico, né? Dessas entrevistas, desses cursos e etc e tal. Tendo feito tudo isso, habilitou, fez curso, preparei, fiquei feliz, vamos entrar todo mundo na famosa fila. Quem aqui está na fila? Faz tempo? Não? Começou agora? Força na peruca, que vai demorar um pouquinho. A não ser que você quer adotar 3 irmãos? 2 com problemas psicológicos, 1 psiquiatra, estou brincando. Mas é porque é o que tem, é difícil. Eles dão prioridade, a lei de adoção fala, dá prioridade para casais que aceitem, casais ou pessoas, né, pode ser solteiro, que aceitem grupos de irmãos. As crianças que têm os probleminhas de saúde, a gente sabe que é um pouco mais difícil também. Os mais velhos é um pouco mais difícil. A gente sabe quanto maiores as exigências, me entendam quando eu falo isso, porque eu compreendo cada casal, cada pessoa, cada decisão, mas quanto mais restrito, digamos assim, pronto, vamos colocar dessa maneira, vai demorar um pouco mais. Eu sou especialista em diversidade sexual e de gênero, e uma coisa eu posso dizer para vocês, os casais homossexuais têm menos resistência. Tem menos... Eu não sei se é porque ele já sofre, não sei se tem alguém aqui, não precisa se identificar se não quiser, mas as pessoas LGBTQIA+, elas já sofrem tantos preconceitos por serem quem elas são, que eu acho que elas têm uma abertura um pouco mais para receberem crianças e adolescentes também que são deixados para depois. E quando eu digo isso é com todo carinho e todo respeito, tá, gente? Porque não é para vocês ficarem tristes e chorarem, não, mas se tocar o coração também, que bom. Todo mundo lá amanhã já mandando uma mensagem lá para a vara da infância falando que está aceitando grupinho de irmãos, né? Mais velhos, adolescentes, quem sabe? Depois vocês me contam, não precisa me contar agora não. Mas é isso, a gente entra nessa fila. Aquelas características que a gente colocou lá no começo, porque tem um primeiro momento que a gente fala, né? Você pode mudar a qualquer momento. Nesse momento aqui da fila, tem gente falando, nossa, eu estou esperando tanto tempo. Vamos abrir? Mas eu quero chamar a atenção para vocês. Além da questão das características, tem da região. Porque muita gente fala, olha, eu quero só de Franca e daqui da minha região, mais fácil, porque depois vai ter o estágio de convivência, vocês vão ter que conhecer. Tem gente que fala, não, agora também eu vou pôr do Brasil inteiro, porque a lista é única, então se surgir lá no Amazonas, uma criança do jeito que eu pretendo, eu e meu marido, meu esposo, nós combinamos, então estou preparada. Tá, quem é que consegue ir amanhã para Manaus conhecer um menino? Ninguém levantou a mão, eu também não. Primeiro que a passagem é uma fortuna. Acho que deve ser mais de R$5.000, R$6.000 se a gente for de avião. E tem que ir de avião, porque de ônibus não chega lá daqui 3 dias, né? Então, vocês têm que prestar atenção nisso também. Nem tudo que é amplo demais vai necessariamente facilitar. Porque eu conheço pessoas que surgiram crianças em outros estados, bem longe, não conseguiram ir.
E aí tem porque tem esse cruzamento das informações, né, do perfil e tudo mais. Quando aparece essa criança que está lá no perfil que você escolheu, eles vão fazer 3 tentativas. Falou, apareceu. Se fizer essas 3 tentativas e você não tiver um motivo justo para não ir, eles vão te reavaliar. Parecer que é mesmo, vamos mudar essa lista, pode ter que começar de novo. É intenso, mas pensa quantas pessoas estão esperando essa criança, aí apareceu e você não foi. Nossa, Mônica, mas minha mãe morreu na semana. Tá bom, aí é o motivo justo, gente, tá? Motivo justo. Fiquei doente, aconteceu, não é tão assim, mas pra gente prestar atenção, porque o sistema determina que seja feito dessa forma. 3 tentativas. E se depois de 3 tentativas, porque tem gente que no meio do processo desiste também, não quer saber, ok. Aí o pessoal da equipe técnica vai procurar alguém que tenha disponibilidade de conhecer essa criança. Passamos aí, conheceu, deu tudo certo, vamos passar para o estágio de convivência, que é aquele momento da visitação, que você vai conhecer mesmo essa criança, esse adolescente. Normalmente estão em instituições, às vezes estão com famílias acolhedoras, e aí tudo vai depender. Tem gente que consegue visitar só no local onde elas estão. Tem gente que consegue levar essa criança para um passeio no final de semana, levam para conhecer as suas famílias. Vai variar de acordo com vocês, de acordo com essa criança e adolescente, de acordo com o local que vocês estejam. Percebam, não tem uma linha única. Eu estou falando para vocês de possibilidades, né? E a gente fica sabendo de muita gente, consegui passar o final de semana, tem gente que leva até para dormir, chama a família inteira para almoçar. Aí é aquele momento que vocês vão enfrentar, porque a gente tem que estar preparado para isso, né? Meus colegas aqui de grupo, psicóloga, pedagoga, a família também tem que estar preparada. A família de vocês também está preparada? Tem gente que falou assim, não quer nem saber, que se dane, porque o que interessa sou eu, porque eu quero adotar. Sim, obviamente, é você que tem que ver se você quer mesmo, mas essa criança vai ser neta. Essa criança vai ser sobrinha, essa criança também vai ter o vínculo de parentesco com toda a sua família. Então, tem gente que entra na fila e não conta para ninguém. É muito pessoal? Mas eu sugiro que vocês já vão comentando com a galera ali, já vai preparando o coração para na hora que chegar, vai chegar, tá? Vai chegar. As pessoas já estejam preparadas e é uma alegria muito grande, dá tudo certo. O susto que é quando eu converso com as famílias, eu falo, não, a minha filha um belo dia falou, mãe, estou levando o menininho que eu vou adotar. Oi, passa a vida, gente, a avó. Vai conversando antes, se for possível, vai trocando essa ideia. Todo mundo precisa de auxílio, toda criança e adolescente, primeiro artigo lá do ECA, tem direito a conviver com seus genitores, com toda a sua família, com a comunidade em geral, sendo responsáveis por eles, a sociedade, o Estado e todos nós, está lá na lei, já vão preparar. Quando tem um filho da barriga, isso não é uma coisa natural? Vamos transformar que seja natural também, porque tem que ser. É filho para todos os fins, com todos os direitos, com pais, mães, avós, primos, tendo também todos os deveres. Não tem diferença na lei, independe a origem do seu filho, é filho para todos os fins. Depois de tudo isso, deu tudo certo, aí que você vai entrar, aí você precisa do advogado, tá, gente? Aí vai entrar com o processo de adoção. Já conheceu, já deu tudo certo, beleza, estágio de convivência, agora vai. Consegue a guarda, o Ministério Público entra com uma ação para pedir a destituição do poder familiar dessa criança e adolescente, para tirar o nome dos pais do registro, para vocês poderem passar a ser os pais lá no registro. Às vezes tem gente que consegue a guarda mesmo antes de encerrado esse processo para retirada do poder familiar, e logo mais vai dar tudo certo, vocês serão pais e mães. Vai ter mais uma pessoa na família, olha que alegria, me chamem para as festas, para os aniversários, talvez vai ser um pouco diferente, chá revelação talvez não vai ter, mas já vi também, já vi de tudo com adoção, vocês criem as histórias de vocês, não tem nenhuma que seja obrigatória, cada família tem a sua história, até filho de barriga. Eu, Mônica, eu não gosto de chá revelação, eu gosto só por causa da coxinha. Até porque, estou até vendo as cores aqui, hoje está fazendo lilás e verde água, não está fazendo mais azul e rosa. Eu que estudo muito gênero, a questão de gênero também é da pessoa, que ela vai se descobrir lá na frente. Enfim, mas pela festa pode me chamar pela coxinha, porque eu gosto muito, fiquem sabendo. Vou mudar o nome da criança? Tem muita gente que tem essa dúvida. O que eu sugiro?
Quando a criança já está acostumada com aquele nome, já é mais velha, adolescente, eu sugiro que não mude. É muito pessoal, porque às vezes, assim, a Marina sonhou a vida inteira que a filha dela ia chamar Mônica, porque ela é minha amiga faz tempo, ela me ama, ela adora, mas ela adotou lá Maria Júlia já é Maria Júlia, então deixa lá chamar Maria Júlia, tá? Só me chama para os aniversários, já está tudo certo. É uma decisão de vocês, mas eu sugiro que vocês verifiquem isso. Acostumou com o nome, é melhor não trocar. Já é tão difícil para a criança, pensa, toda essa mudança na vida dela, e ainda de repente ela sempre foi essa pessoa, uma questão de identidade também. E apoio, a última coisa que eu quero falar com vocês. Nós estamos aqui num grupo de apoio. Não é maravilhoso? Para a gente trocar ideia, para a gente chorar junto, para a gente xingar junto com respeito, para a gente dar risada junto. Contem com, além das famílias de vocês, até para entender as famílias de vocês, é bom que a gente tenha esses apoios. Com psicólogas, com assistentes sociais, com pedagogas, com professores e com pessoas comuns que passam por esse procedimento, que já tiveram seus filhos adotados. É sempre muito bom. A história de um, com certeza, vai nos ensinar, vai nos ajudar a entender as nossas próprias histórias. Dito isso, porque a Marcela já tá assim, ó. Isso que ela queria que eu falasse o EC inteiro, né, gente? Eu só gostaria de lembrar desse momento. Quero agradecer, mandar um beijo, que essa palestra está sendo gravada, para quem vai assistir depois. Beijo. Contem comigo para o que precisarem. Me sigam no Instagram. O Instagram é 1 Minuto para a Família, tudo junto por escrito. A gente fala sobre vários assuntos de família, inclusive sobre adoção. Hoje mesmo a gente fez um post falando sobre esse sisteminha aí, como é que a gente faz para adotar. Quem puder amanhã estar na palestra lá na Faculdade de Direito, vou ficar muito feliz. Muito obrigada mais uma vez por estarem aqui. Obrigada mais uma vez pelo convite, Marcela. E até a próxima. Silêncio sepulcral. Vamos puxar um nosso aplauso. Obrigada. Bom, boa noite a todos. Eu sou a Renata, sou psicóloga, também sou mãe de coração, né? Tenho 8 filhos, deles 5 são adotivos, né? E uma ainda está encaminhando, tá? Estou aqui com o meu filho ali, minha nora, né? Que vieram hoje comigo também, tá bom? Estava aqui escutando. Primeiro quero agradecer a Marcela pelo convite. Foi uma delícia ter encontrado ela no primeiro encontro, ter feito esse elo, né? Ter participado de alguns eventos online, algumas reuniões, né? Infelizmente não pude participar de muitas, mas participei com todo o coração, com todo o desejo de contribuir com a minha história, de contribuir com a minha formação hoje em psicologia, né? Tão necessária no nosso tempo, necessária também na minha vida de mãe, né? De esposa, de vó. E hoje eu estou aqui para a gente poder conversar um pouquinho mais, né? Sobre tudo isso, sobre toda essa realidade da adoção. Estava aqui escutando a Mônica e eu fui revivendo, né? Os meus passos também, o grupo de adoção que eu participei, o curso que antes tinha, né? A chegada dos meus filhos, a adoção interracial e de irmãos que eu vivi, né? Foi um processo longo, um processo demorado, mas muito importante para que eu pudesse também me reconhecer como mãe, porque eu tinha já 2 filhos, né? Na época, um de 1 ano e meio, outro de 3, e recebi 4 irmãos. Então, fiquei com uma turminha de 6. Então, era 6, 5, 4, 3 anos, né? Uma escadinha, 2 de 3 anos, né? E um de 1 ano e meio. Então, eu tinha, realmente, quando eu começava a arrumar o primeiro, o último já estava tudo bagunçado, e aí eu já não sabia mais quem arrumava, né? Mal sabia ser mãe de 2, de repente fui mãe de 6 filhos. E hoje eu tenho minha outra filha, mais nova, de 17 anos, né? E essa minha caçula, que é minha afilhada, que está em processo de adoção, que vai fazer 14 anos esse próximo mês. Então é uma alegria estar aqui hoje, partilhando um pouco da nossa história, né? Dessa construção do sobre nós. Nós estamos falando sobre nós, né? Sobre a história que nós queremos construir, sobre os filhos que nós vamos receber. E isso é muito importante, né? A gente conhecer um pouco a realidade, né? Principalmente de se tornar pais e mães. Acho que todo mundo, independente da adoção, deveria participar de grupos de pais, para a gente poder se reconhecer, né? Quando falam assim, nasce uma criança, nasce um pai, nasce uma mãe. Não.
esse nascer acontece aos poucos. A gente vai se transformando, a gente vai amando, vai conhecendo, né? E isso tanto os da barriga quanto os que nos chegam do coração, tá bom? Estou aqui um pouco para a gente conversar sobre os efeitos da pandemia no desenvolvimento infantil. Um tema importante que a Marcela entende que é pertinente, porque nós vamos viver os efeitos da pandemia. Nós estamos agora saindo, né? Não sei se a gente está saindo, se a gente está estacionado, né? A gente fica um pouco perdido nisso. Mas quais são os efeitos hoje da pandemia no desenvolvimento infantil? Para falar de desenvolvimento infantil, a gente precisa entender que são as crianças, né? Essa tenra idade, que a gente chama de primeira infância, primeiríssima infância, que vai até os 6 anos, mas essa criança que vai até os 10 anos, né? 13 anos, eu acho que 13 anos começa a adolescência, né? 10, 12, né? Hoje está muito precoce. Só que aí o direito a essas coisas, né? Sim, por isso que eu já olhei para cá, ó, para me assessorar, né? E aí, quando a gente fala dos efeitos, né? Quando a gente olha para o adulto, cada um aqui sabe o efeito que a pandemia causou na própria vida, não sabe? Quem sabe levanta a mão, né? Os efeitos que causou na nossa própria vida, financeiro, a ansiedade, né? Uma inquietação, os medos, as problemáticas do isolamento social, o distanciamento da família, o sentir-se recluso em casa. Se nós adultos vivemos tudo isso, como será que as crianças viveram esse estresse? Né? Que a gente fala desse estresse tóxico que as crianças viveram em suas casas. Porque os pais vivendo um momento de pandemia, as famílias, nervosos, angustiados, sem saber o que estava acontecendo, e essas crianças viveram toda essa realidade sem saber o que estava acontecendo. Ouvia-se falar Covid-19, pandemia, coronavírus, faziam bichinhos para as crianças entender, né? As crianças não podiam ver um álcool gel que já esticava a mãozinha em casa, queriam sair, choravam, não pode. Então, hoje a gente entende que existem diversas situações decorrentes do Covid-19 dentro da nossa sociedade e principalmente na realidade infantil das crianças. Então, quando a gente fala do estresse tóxico que as crianças viveram, foi essa falta de convívio com outras crianças, crianças de creche não puderam ir, crianças de escola, né, educação fundamental 1, fundamental 2, né, os adolescentes também, que tiveram suas vidas também, de certa forma, tolhidas, né, no sentido da questão social. Deixaram de conhecer pessoas, deixaram de brigar por causa de um brinquedo, deixaram de disputar o espaço, deixaram de se relacionar, de aprender valores também na escola, né, na questão educacional. Veio o ensino remoto. Quantas crianças, né, não tiveram acesso ao ensino remoto? Quantas crianças não tinham que disputar o celular com os irmãos em casa para fazer a lição? Quantas crianças não tinham um computador? Não conseguiam, né, acessar o CMSP, que é onde o Estado transmitia as lições, as matérias. Então, as escolas paradas, sem acesso. Quantas famílias perderam o trabalho e as crianças viveram toda essa situação sem entender o que estava acontecendo, né? A violência doméstica, que aumentou muito, a violência sexual infantil dentro das casas, os abusos sexuais, né? Toda essa onda de violência que também cresceu. Quantas famílias estavam ganhando menos de R$250 por mês para manter uma casa? Então, alimentação precária. E quem viveu tudo isso? As crianças, né? Então, quando a gente fala de desenvolvimento, a gente está falando do cognitivo, que é o pensar, o pensamento, a construção de ideias, resolução de conflitos, né? As questões emocionais, né? Como é que ela se relaciona com o outro, os pais brigando, a criança sem saber porquê, sofrendo quieta, sem poder dividir com ninguém, sem saber resolver isso. A questão motora, né? Dentro de casa, não tinha uma bicicleta, famílias de 8, 10 pessoas vivendo num cômodo, né? Sem quintal, para as crianças poderem brincar. As crianças não podiam ir na escola e não podiam ir às praças, não podiam brincar na rua, tudo era perigoso, tudo era sinal de medo. E ela não entende por quê, né? Tem um tal de Covid, você não pode ir na rua porque tem Covid.
né? Então parecia que o Covid andava e transitava na rua, mas é real, elas não podiam fazer isso. Então, quando a gente olha toda essa questão social que acometeu a vida, não só das famílias, mas principalmente das crianças, nós vamos viver todas essas consequências hoje, né? Nas escolas, nós já estamos vendo, né? Eu trabalho com psicologia educacional e eu tenho visto, né, o número de crianças com déficit de atenção. Isso também explodiu, né? Antes era muito, acho que não era visto, né? Era um pouco escondido. Depois dessa questão das aulas remoto, né? De todo esse ensino híbrido, né? Vai para a escola, fecha, volta para casa, né? Aí é aula online, não, agora é aula presencial. Então houve uma perda muito grande nessa questão de ensino-aprendizagem, que é algo que nós vamos viver hoje nesses tempos, né? A Unicef diz que para a gente recuperar esses 2 anos de pandemia serão necessários 10 anos. Para a gente ter uma ideia do que foi, né, a pandemia na vida das crianças, principalmente na questão do ensino. Outro ponto importante nessa questão dos efeitos da pandemia, como as crianças, muitas crianças, eu acho que foi pertinente para muitas famílias, o convívio familiar, né, para que os pais e as mães pudessem ficar mais tempo com seus filhos, exercer a parentalidade, exercer a maternagem, a paternagem, que é o cuidado, né? O dar comida, o acordar de manhã, tomar um café junto, almoçar junto. Então, as crianças viveram isso e fazia muito tempo que talvez não viviam, porque pais e mães trabalham o tempo todo. Então, o tempo que tem para os filhos é à noite, às vezes final da tarde, o final de semana. E com a pandemia, muitas crianças puderam ficar mais aconchegadas, né, no seio familiar. Isso foi muito positivo também, né? Apesar que houve também o outro lado, como eu disse, da violência doméstica, né, de outras situações problemáticas, também houve muita afetividade nesse processo. E eu penso que isso é muito positivo também. Agora, a retomada de tudo isso nas escolas trouxe para as crianças muita ansiedade, muito medo, principalmente transtorno de ansiedade de separação. Muitas crianças vão para a escola com medo de perder seus pais, medo de talvez o pai e a mãe não buscar. Isso a gente via muito, não sei quem aqui já viveu isso, vai deixar o filho na escola, a criança chora, né? Não quer ir embora, quer ficar, gruda na perna, né? Eu tinha uma filha que grudava na minha perna, né? E chorava e eu tinha que ficar com ela na aula, né? Hoje isso tem acontecido muito, né? Tenho recebido muitas crianças e famílias nessa situação. Crianças com dificuldade de aprendizagem, crianças que não querem mais ir para a escola, né? Que querem ficar em casa, que reclamam que não conseguem aprender ou que agem de forma agressiva e violenta porque não sabem dizer que não sabem ler e escrever. Então tudo isso está repercutindo muito rápido, né? Esse retorno às escolas, essa volta às aulas, né? Essa retomada da educação, principalmente uma aceleração, porque dá a impressão que a gente tem que fazer 2 anos em 1. Não sei se todo mundo está vivendo isso, mas tem hora que a gente, né, percebe que está tudo de novo tão acelerado. E as crianças percebem isso, né? Uma criança um dia me falou, eu não quero mais ir para a escola. Eu falei, por quê, né? A escola é tão bom, a gente aprende, conversa com os amigos. Ele falou, porque eu tenho que escrever toda hora correndo, né? Porque eu tenho que copiar antes da professora apagar. Eu falei, quem não viveu isso, né? E hoje talvez ainda mais, né? Muito acelerado esse processo. Então, quando a gente fala das famílias, né, desse momento de pandemia, de todos esses efeitos, e se a gente ficar aqui, nós vamos ficar a noite falando de efeitos, de situações que aconteceram, né? E quando a gente fala como minimizar tudo isso, né? Como trazer para essas crianças, para as famílias, acho que reconectar com a realidade, mas também trazer um desenvolvimento infantil pleno e saudável, que é isso que a gente busca, né? Quando fala de desenvolvimento infantil, a gente está falando de seres humanos para a vida, né? Quanto mais essas crianças vivem bem, são felizes, conseguem resolver conflitos, são amadas, são amparadas, isso todas as crianças, os filhos que vão chegar, os filhos que já estão e aqueles que virão, né? Então, todos eles precisam ser amparados e amados. Então, a base dessa transformação é o amparo, é o afeto. Sem ela, a gente não consegue fazer nada, né? Então, como é que as crianças entendem isso, esse cuidado?
né? Esqueci de falar outro efeito, né? Foram as telas, né? Esse descontrole em deixar as crianças mais tranquilas, favorecer naquele tempo de pandemia, né? Um momento de tranquilidade para os pais e também para que as crianças tivessem algo para fazer, o uso de celulares, tablets, computadores, né? Então, sem horário para isso, então as crianças trocaram o dia pela noite, os jovens também, né? Esse descontrole, e aí veio toda a lição pelo celular, computador, então aí a gente também perdeu o controle de tudo isso, né? Nós pais também perdemos o controle. E quando a gente pensa em minimizar, algo muito importante é a rotina. As crianças precisam ter rotina, nós precisamos de rotina, né? Eu falo que eu gosto muito de férias, que a gente sai um pouquinho da rotina, mas ela é importante porque ela embasa o nosso dia, ela nos dá possibilidade de saber o que nós vamos fazer à tarde, o que vai fazer de manhã, né? À noite eu vou sair, vou descansar. Então as crianças precisam de rotina, elas precisam saber o que eu vou fazer a hora que eu acordo, até a hora que eu vou dormir, né? Precisam ter horário para usar o aparelho de celular. Crianças até 2 anos, proibido o uso de aparelhos eletrônicos, tá bom? Depois de 2 anos em diante, controlado, com controle. Crianças de 2 a 5 anos, o que se entende os pediatras, a Associação Brasileira de Pediatria recomenda de 45 minutos a 1 hora somente. Ainda acham muito esse tempo, tá bom? Para a gente ter uma ideia como que isso está desregrado, né? Olha a preocupação da Sociedade Brasileira de Pediatria em trazer um documento sobre a livre demanda dos aparelhos eletrônicos, sobre o risco que isso causa na vida das nossas crianças, tá bom? E da nossa também de adultos, né? A gente não vive, né? São os, como chama? Os vampiros, né, do tempo, o aparelho celular e outros meios. Bom, então, essa questão de saber o que vai fazer, ajudar em casa, né? Nas obrigações da casa, recolher um lixo, guardar uma louça. Cada faixa etária, né? A criança pode contribuir com algo, guardar seu sapato, arrumar sua cama, guardar suas roupas, saber a hora do almoço, né? Aprender a fazer escolhas. Olha, agora você quer brincar? Tudo bem, então agora nós vamos brincar, mas primeiro comer. Ou a gente come primeiro para depois brincar, ou não vai poder brincar. O que você escolhe? O que ele vai escolher? Brincar ou comer? Comer, porque ele quer brincar. Então, a conversa, a comunicação, o estímulo oral. Tem crianças que estão chegando na creche com 3, 4 anos sem estímulo oral. Fala, e a gente tem que descobrir o que é. Então, essa estimulação, esse falar, o que você quer, aonde nós vamos hoje, o que você vai fazer, que roupa você vai colocar, vamos lá olhar, o que é isso, né? Então, trazer para a criança esse movimento da fala, né? De aprender com a gente, que as crianças aprendem conosco o tempo todo, né? Quando a criança quer pôr um sapato nosso, quando ela pega uma bolsa e quer sair, ela está imitando a gente. Então, cuidar dessa questão da fala, estar junto com eles, né? Promover momentos de conversa, leitura de livros, quebra-cabeças, brinquedos, né? Objetos lúdicos, sucata quando as crianças são pequenas, né? Às vezes a mãe está lá na cozinha fazendo comida, eu falo muito isso para as mães que têm bebês na creche. Pega uma panela, põe do lado dela no chão, deixa ele mexer a panela também, porque é isso que quer. Não adianta você pôr um brinquedinho deles, eles não querem isso. Eles querem fazer o que a gente está fazendo, né? Então, olhar para tudo isso é importante. Para minimizar um pouco, acho que essa ansiedade que as crianças estão vivendo nesse tempo, pós-pandemia, né? E dentro dessa realidade, somos nós adultos que fazemos esse movimento com eles. Somos nós que promovemos esse ambiente seguro, onde eles podem transitar. Quando uma criança está chorando, não quer entrar, olha, mamãe vem, que dia? Eu sempre sempre venho te buscar, né? Algum dia eu deixei você? Não, então entra e mais tarde eu volto para te pegar. É o combinado? Qual é o nosso combinado, né? Então, trazer para a criança segurança. Para isso a gente tem que estar seguro, né? Às vezes eu vejo mãe chegando com os nenenzinhos abraçadinhos, ele já anda. E aí ela, ele não quer vir. Eu falo, nossa, mas a gente estava com tanta saudade de você, vamos entrar. Vem aqui no chão, deixa eu te mostrar uma coisa. Eu tiro do colo um pouquinho, já ponho no chão, a criança chora um pouquinho, já me dá a mão, já entra. Quando eu olho, ele está brincando, eu falo para a mãe, pode ir que ele vai ficar bem. E aí a mãe vai mais feliz embora.
E a gente sabe que isso não é fácil, né? Ser pai e mãe não é fácil. E ser criança também não é. Porque a criança depende integralmente das nossas ações, de quem nós somos, da nossa forma de cuidado, né? Da nossa maternagem segura, da nossa paternagem, que é o ato de cuidar, né? E a gente se torna pai e mãe fazendo isso todos os dias, cuidando todos os dias. Quando fala, é um adulto, fala, mas tem que falar de novo, tem que levar a blusa? Tem. Tem que falar de novo, tem que escovar o dente? Tem, né? Rotina, né? Pegou isso, sua lancheira está pronta, tá? Cadê seu material? Vamos ver o que tem aqui. E isso também estimula para esse retorno à escola, retorno a esse mundo da educação, né? Que as crianças perderam muito esse acesso. Entrar, tem escolas que fazem fila, aí aquele monte de criança na sala, né? E aí a criança não sabe mais como se comportar com um grupo grande de pessoas. E a gente, olha, vamos ver o que... Sua mochila está pronta? Tá, vamos deixar já ali? E a sua blusa de frio? Vamos colocar junto? Então, são aspectos importantes para que a criança se sinta segura nesse retorno, tá bom? Então, assim, ser pai e mãe é algo, sim, acho que é algo, é mistério, né? Poder ter um filho, educar, né? Eu falo que eu faria de novo, repetiria todo o meu processo de novo, né? Mônica falou, estou 44, estou 49, mas eu repetiria tudo de novo, né? Faria tudo de novo, né? Olho para minha neta e vejo toda a experiência diferente de vida dela, muito diferente da mãe dela, de quando chegou, né? A forma de olhar a vida, a inteligência, o modo da aprendizagem, de como ela aprende rápido, porque ela foi amada, porque ela foi amparada no tempo certo. E como isso é importante. Então a pandemia pode ter, sim, nos prejudicado e prejudicado as crianças, mas ela não pode ser definitiva, né? Eu acho que esses efeitos não podem ser definitivos. E nós, enquanto sociedade, precisamos nos unir para fazer com que isso seja diferente. Eu acredito muito que quando a gente vai sozinho, vai até mais rápido, mas quando a gente vai junto, a gente vai mais longe, né? Então, eu acredito que nós podemos, enquanto pais, enquanto famílias, né, ajudar e apoiar as crianças para que elas possam se desenvolver com plenitude, né? E serem adultos diferentes nessa sociedade. Se a gente quer um mundo melhor, a gente precisa cuidar das crianças hoje, tá bom? Obrigada, um beijo a todos e eu agradeço o convite. Obrigada, Marcela. Vou tirar uma fotinha. Boa noite a todo mundo. Eu quero agradecer o convite, né, a oportunidade que a Arte Vida está tendo de ter esse contato mais próximo com vocês, é muito importante para a gente. Eu faço parte de um grupo de teatro. O Arte Vida, ele existe há mais de 30 anos, quase 40 anos. Ele é formado por um grupo de amigos que viu a diferença na arte, nas nossas vidas, e a gente quis trazer isso, abrir isso para todo mundo. Sério, que maravilha! Ó, temos uma integrante aqui, que delícia! E eu queria começar dizendo que, principalmente com a pandemia, eu acho que todos vocês, quem aqui não ouviu uma música nessa pandemia? Para se acalmar, para ficar tranquilo? Quem não procurou um filme? Quem não leu um livro? Quem não viu um quadro? Né? Quem não prestou atenção nessas coisas? Então, a arte, ela foi essencial na pandemia para salvar as nossas vidas, né? E a arte, ela é isso, ela é ponto de equilíbrio, né? Nas nossas vidas e das crianças. Eu anotei algumas coisas para eu não me perder, já que o tempo é pequeno, porque senão a gente fala muito tempo. A arte, para mim, eu acho que a primeira coisa, ela é um instrumento de tocar uns aos outros. Então, a arte me toca e toca o outro. A arte também, para eu fazer arte, eu preciso observar, prestar atenção na vida que pulsa ao meu lado. Se eu vou escrever uma música, se eu vou pintar, se eu vou cantar, se eu vou dançar, se eu vou declamar, se eu vou fazer um teatro, o que eu for fazer, eu preciso prestar atenção nessa vida que está pulsando do meu lado, senão não tem como eu fazer, né? E ela vem da necessidade da gente estar conectado,
E isso é muito importante, principalmente para criança e adolescente, né? A arte, eu acho que a sua força está em provocar os sentimentos, as sensações e as emoções. Ela nos auxilia a trabalhar com os nossos sentimentos, com as nossas sensações e com as nossas emoções. E isso auxilia muito as crianças e os adolescentes no seu caminho aí, na sua trajetória, na sua vida. Eu sempre paro para pensar, eu não sei o que seria a minha vida sem a arte, né? Tudo que eu faço na minha vida está envolvido com a arte. E se a gente parar para pensar, a nossa vida ela é repleta de arte, né? Nós somos criadores, nós criamos, e a arte é isso, ela também cria. E eu preciso observar as pessoas, eu preciso observar a natureza, eu preciso observar tudo o que acontece para eu poder utilizar na minha arte, seja ela aonde for, né? Qual for a especialidade que eu escolher em fazer. No nosso caso, eu trabalho mais com teatro, mas a gente tem música, tem dança, e é essencial esse contato. E ela também nos ajuda a agirmos socialmente, né? Quando a gente tem a arte, a gente aprende a conviver com as pessoas, porque quando nós estamos trabalhando com arte, eu preciso aprender o limite de cada um e a respeitar o outro. Aí as pessoas falam, nossa, é tão fácil, né? Fazer teatro é tão fácil. Não, eu preciso estudar, eu preciso ler, eu preciso conhecer um monte de coisa. Quando eu ouço as meninas falando aqui, né? Uma advogada, a outra psicóloga, eu estou observando, porque quando eu for fazer minha arte, eu vou utilizar isso. A maneira que ela fala, a maneira que ela olha, a maneira que ela imposta, né? Tudo isso é material para a gente utilizar. E com isso, quando a criança ela começa a observar isso tudo, ela começa a entender um pouquinho mais o que ela sente. E a arte, ela toca a gente de uma forma que a palavra não toca, porque ela toca no sentimento. Então, quando eu assisto uma peça, quando eu ouço uma música, quando eu vejo uma dança, quando eu vejo uma pintura, isso me toca sem pedir licença. E aí não tem como eu fugir, porque mesmo que eu não racionalize, eu sinto, e isso me transforma, né? Isso me aproxima um pouco mais das pessoas. Isso é importantíssimo. Nós trabalhamos com crianças desde 4 anos de idade até adolescentes, e a gente percebe como eles começam a ter independência, essa questão do medo da minha mãe não voltar, né? Então, essas coisas vão auxiliando. Tem uma mãe que uma vez ela falou pra gente, ela falou assim, olha, obrigada. Depois que meu filho começou a vir aqui a participar do Arte Vidinha, né? Que as crianças chamam de Arte Vidinha ali, porque eu consigo trabalhar. O meu filho agora fica sozinho, ele fica com as pessoas, ele criou independência, porque ele viu que as outras crianças também fazem isso, né? Isso é muito importante. Lá nós trabalhamos com toda a faixa etária, com todo tipo, raça, credo, a gente não tem discriminação nenhuma. Aliás, a gente tem muita gente que é diferente, né? Somos todos diferentes ali, temos muitas inclusões, está chegando cada vez mais inclusão, porque a arte auxilia essas crianças que têm dificuldade. Então eu queria trazer um pouquinho disso para vocês, para que vocês ofereçam arte para os seus filhos, né? Mostrem, porque quando lá, por exemplo, o tempo que os meninos estão lá, eles desgrudam no celular, e aí eles criam laços para a vida, né? Porque eu percebo que uma menina que tem o olho azul, que eu acho linda, e a outra que tem o olho preto, que eu também acho lindo, às vezes a que tem o olho preto acha mais lindo o olho da que tem azul, e a azul acha o olho preto. A gente percebe que é isso, né? Que todo mundo tem as suas dificuldades. Então ofereçam arte, né? Esse final de semana eu estive em São Paulo, nós fomos na exposição do Van Gogh, que ela é imersiva. Gente, quem puder ir, vá.
que maravilha, né? Porque você vê a obra dele nas paredes, e aí ela vai desmanchando e ela vai criando outra coisa, então é como se a gente estivesse dentro da obra da pessoa, né? E aí eu fico vendo aquilo e falo, gente, como a arte me transforma, porque isso me toca, né? Quem nunca chorou ouvindo uma música, ou ouve uma música, lembra de alguma coisa? As pessoas que têm doença aí de Alzheimer, quando ouve música, ou quando, né, tem esse contato com a arte, elas lembram lá de trás, né? Se você começar a dançar com uma pessoa que dançou na sua vida, que tem Alzheimer, ela vai lembrar, ela vai dançar, porque o corpo grava. A arte é o meu corpo que grava, não é só a minha mente, né? Então isso é muito importante. É uma oportunidade que a gente precisa dar para os nossos filhos e para as nossas crianças. Além, é claro, do convívio social, né? Porque a arte, a gente tem esse convívio social. Quando a gente, uma outra coisa que eu queria falar, quando a gente escolhe, a gente se responsabiliza por ele. E aí eu trago isso para cá, porque a arte, quando a gente escolhe fazer arte, a gente se responsabiliza por isso. E vocês, ou nós, ou quem tem intenção, ou quem já adotou, ou quem vai adotar, ou quem convive com pessoas que foram adotadas ou serão adotadas, nós também nos responsabilizamos, né? De maneira bacana. Então, quando eu me responsabilizo, eu preciso dar o que é melhor para o outro. E aí, para salvar talvez essas nossas crianças, esses nossos adolescentes, nós vamos precisar de muita arte, para que elas entendam isso de uma forma diferente, né? A arte, por que ela cura? Porque ela nos transforma. A arte, quando você entra em contato com a arte, você é transformado de uma forma ou de outra. Eu hoje, eu estava dando aula para os adolescentes, mas eu já trabalhei com crianças pequenas, com toda a faixa etária. E eu lembro quando eu trabalhava com os menores, que às vezes eu estava dando aula e tinha um que ficava ali olhando e não queria fazer, né? E tudo bem, ele ficava, e aí quando chegava em casa, no outro dia a mãe chegava, olha, ele chegou em casa, ele fez tudo que vocês estavam fazendo aqui. Então ele não faz na hora, ele faz depois. A gente não pode ter o preconceito quando a criança está ali, que ela pega um vestido da mãe, é um menino, pegou um vestido da mãe, ou pegou um sapato, ou pegou... Gente, incentiva, sabe? Nada é proibido. A criança só tem uma curiosidade, ela só quer brincar, né? E quando a gente traz essa negatividade para a criança, a gente começa a trazer os preconceitos. E isso não é legal. Então, assim, é uma semente que a gente lança, que a gente planta. A arte é isso, e que ela vai frutificar. Porque ela vai auxiliar o seu filho quando ele precisar conversar com outras pessoas, quando ele precisar falar em público. Muitos meninos chegam para mim e falam assim, mas eu tenho vergonha, né, de falar. Eu falo assim, mas eu também. Só que eu finjo que não, está tudo certo. Eu chego num lugar, às vezes, quem não tem, né? Você chega num lugar e fala assim, gente... Aí a gente acredita que está tudo bem e é isso. Porque a arte vai nos mostrando que é isso, que somos todos iguais. Em todos os sentidos. E é isso. Eu queria trazer um pouquinho disso para vocês, dizer que nós estamos aqui no Teatro Judas Iscariotes todos os sábados. A Edinalva é uma das coordenadoras do Arte e Educação, 15 para as 9, às 11h15. Então, quem quiser conhecer o nosso trabalho, estamos abertos. Durante a pandemia, trabalhamos online, voltamos com as crianças, porque isso é muito importante, a gente sente essa dificuldade. E se alguém depois quiser saber um pouco mais, estamos aí. Acompanhe nas redes sociais, Instituto Arte e Vida. E, mais uma vez, obrigada. Boa noite a todos. Meu nome é Darliane, mas eu sou conhecida como Darling, né? Muitos me chamam de Tia Darling. Eu estou na área da educação já faz 20 anos, sou mãe, sou amante desse trabalho, até quero agradecer muito a Amar por esse convite. Eu acredito que nada na vida da gente é por acaso, né? Eu tenho uma história de vida, não diretamente com a questão da adoção, né? Da adoção legal, mas com família, né?
A minha vida toda eu convivi com um primo que, por motivos assim pessoais e bem complicados, a minha tia não conseguiu acompanhar os filhos dela durante a infância. E aí meu pai, como padrinho, né, que sempre usou o termo padrinho é o segundo pai, ele resolveu estar levando o meu primo para estar ficando com a gente em casa. E assim, eu sempre acompanhei a infância, né, dele, e eu percebia muitas dificuldades na aprendizagem naquela época. Ele não conseguia ter foco na escola. A vida escolar dele era muito assim, muito defasada. E assim, os professores reclamavam, ele não tinha muita aceitação também às exigências escolares, né? E isso, naquela época, foi também um transtorno para a nossa família, para o meu pai, para minha mãe. E agora, o que a gente faz, né? E mesmo sem nenhuma formação, né, sem nenhuma habilidade para aquilo, eu, por estar mais além, né, no grau escolar, eu acompanhava, eu tentava ajudar, eu tentava auxiliar, e aí veio a minha paixão pela educação. Então eu falo assim que eu tive 2 sonhos na vida. O meu sonho era ser professora e era casar, gente. O de professora, ele continua até hoje, da educação, eu amo a educação. Já o outro sonho, eu já descartei. Mas, enfim, tudo tem um propósito na vida da gente. E aí, no meu decorrer da minha vida profissional, me formei, né, professora, fiz magistério, na época era Cefam, depois eu fiz a pedagogia, letras, e comecei a trabalhar na educação. Eu sempre amei e amo o que eu faço, né? E costumo até brincar, quando a gente ama o que faz, a gente procura fazer bem feito, né? E é assim. E eu tive a oportunidade de trabalhar, não sei se alguém conhece, uma instituição que chama IGEPAM. E eu trabalhei, já tinha feito a minha especialização como psicopedagoga, e eu trabalhei com as casas de acolhimento, que eram as crianças, né, que eram retiradas da família por motivos de vulnerabilidade social, né? Então essas casas acolhiam essas crianças, algumas chegavam a ir para adoção, outras por alguns trabalhos realizados com a própria família, eles conseguiam voltar para as famílias, né? Enfim, e eu me apaixonei nesse trabalho, mas apaixonei de uma forma assim, que eu comecei a reviver aquilo que se passava dentro da minha própria casa. Porque o meu primo, ele tinha toda a dificuldade escolar por conta dos conflitos, né? Traumas que ele tinha vivido com pai, com mãe, e aquilo veio a projetar novamente na minha vida quando eu comecei a trabalhar nessa instituição, que colaborou muito para a minha prática profissional. Então, assim, eu comecei a conviver com esses meninos, com essas meninas, e eu atuava na área educacional mesmo, né? Nas dificuldades de aprendizagem, intervenção com a escola, né? Eu visitava as casas, na época eram 10 casas descentralizadas que acolhiam essas crianças, e geralmente acolhia ali de 8 a 10 crianças cada casa, né? Então eu acompanhava a vida escolar dessas crianças. E todas, sabe, a gente pode assim, vou colocar para vocês 98% dessas crianças, as dificuldades estavam ligadas a estes aspectos, né? São questões socioafetivas, né? São questões assim, relacionadas à área cognitiva, por não ter tido aquele amparo familiar, não ter tido um segmento, né? Eles faltavam muito da escola, pai e mãe não tinha aquela responsabilidade de estar acompanhando tarefas, rotina escolar. Então, assim, não tinha como a criança chegar na escola e estar com a cabecinha aberta para o aprender, se dentro dela tinha coisas assim, muito mais complicadas, né? Assim, às vezes uma briga,
eles sempre relatavam coisas assim muito sérias que aconteciam, que a gente falava, poxa vida, essa criança tem 8 anos, tem 10 anos e viveu coisa que a gente nunca vai viver na vida, né? Então, assim, o meu trabalho só aprimorou com essa oportunidade e hoje eu tenho uma clínica também no Centro de Psicopedagogia, que é a Reinventar, e assim, é um trabalho muito prazeroso. E quando eu penso nessa questão da adoção, né, eu sempre lembro dessas crianças, porque tinha algumas que chegavam a ser adotadas, né? E tinha sempre essa dúvida, e agora na escola? Ah, ele tem que estar no 4º ano, mas ele ainda não está alfabetizado. O que eu faço? Eu preciso de estar colocando um professor particular, eu preciso de estar colocando uma psicopedagoga, como que funciona isso, né? E assim, a dificuldade de aprendizagem, assim como algumas deficiências, elas chegam na vida da criança por essas questões, né, de trauma, essas questões sociais, essas questões afetivas, sim, né? Hoje está muito comum, e cada dia chega mais criança, né, nas escolas, com as dificuldades de aprendizagem, com as deficiências, né, deficiência intelectual, leve, moderada, severa. Então agora a gente fala muito sobre a hiperatividade, sobre o TOD, né? Então, assim, é o que mais tem hoje em dia para ser atendido, né? E lidar com tudo isso é novo também, porque se a gente for pensar há 10 anos atrás, 10, 15 anos atrás, a gente não tinha essas deficiências pré-definidas. Era assim, a criança, a gente até usava um termo, né? Esse aqui tem problema mental, né? E hoje não é mais assim. Né? Existe toda uma legislação que acolhe, as escolas têm também os professores de apoio pedagógico para essas crianças com essa dificuldade, que são laudadas, né? Claro, que precisa de ser passado por todo um processo para estar recebendo esse professor de apoio junto com o professor regular em sala de aula, tá? Então, assim, quando a gente tem uma criança, né, eu como mãe, eu sei que a vida da gente é corrida, às vezes a gente trabalha muito, chega em casa cansado, ainda tem que lidar com as nossas coisas do dia a dia. Mas essa intervenção de família, da criança, nesse processo do ensino-aprendizagem, ele é muito importante. E ele facilita muito também o dia a dia. Porque se a gente consegue estabelecer rotina de estudo na vida da criança, ela vai para frente, ela consegue deslanchar. Ah, mas eu já peguei uma criança com defasagem, como que eu faço? Acolhe, né? Elogia, começa a trabalhar aquilo que a criança tem de bom. Porque pontuar a dificuldade não vai ajudar, né? Não ajuda. A gente só acaba atrapalhando, a gente tem que procurar recursos, a gente tem que procurar apoios que vão favorecer essa prática, né? Então, assim, quando a Má, ela me convidou para estar vindo aqui, ela também me passou uma lista. E eu falava, meu Deus, que tanto de coisa, como, né? Vamos uma coisa de cada vez, né? Então, assim, é isso que eu vim estar falando com vocês hoje. Esse trabalho é um trabalho realmente de formiguinha, cada criança tem o seu tempo, cada criança tem o seu momento, cada criança tem uma história de vida e assim, o acolhimento é tudo, né? A gente saber entender, ter paciência para esse momento, porque não adianta a criança ter o momento de estudo, a rotina de estudo, se tem alguém ali, né, que está monitorando ela de maneira negativa, né? A gente precisa de um mediador, mas um mediador que acolha, um mediador que tenha amor, que tenha carinho. E às vezes o pai, a mãe não vai saber tudo que está explicando ali na escola. A gente mesmo como professor na nossa prática, a gente tem que estudar muito, pesquisar, assistir vídeo para poder conseguir ensinar algo, né? Então, por que não a gente buscar o apoio também na escola,
com o pedagogo, com a equipe escolar, buscar ajuda com os psicólogos, psicopedagogos. Então, assim, a arte é incrível. Eu tive o prazer de fazer parte do Arte Vidinha e isso, assim, contribuiu muito também para a minha vida. Eu amo, fico muito feliz, que realmente já faz muito tempo, né, que tem o Arte Vidinha, e a arte proporciona a gente trabalhar também com esses traumas, com essas questões cognitivas, né? Tem criança que tem dificuldade até mesmo de aproximar de um amigo, né? De estabelecer vínculos ali. E tudo isso favorece muito a educação, tá, gente? Então é isso que eu tenho para falar para vocês. Eu estou à disposição. Caso alguém precise de uma orientação, pode contar comigo que eu estou aqui, né, nesse grupo de apoio, e eu acredito assim que juntos nós somos fortes, né? E é um pelo outro mesmo, tá bom? Então é isso.